Olá, oi, e aí, Bucego na área, e hoje eu vou trazer para vocês a história de Warcraft 3, a glória e a derrota. O ano é 2002, o mês é julho e o dia é 3. A editora e desenvolvedora Blizzard lançou um dos maiores clássicos no gênero RTS, que então seria relembrado ao lado de StarCraft como uma das suas maiores obras-primas, mas que infelizmente, quase 20 anos depois, será relembrado como um dos maiores fracassos da história dos games em questão de remasters. O Warcraft 3 trouxe não só a sequência para os Warcrafts anteriores, como uma nova engine gráfica, uma gameplay muito mais dinâmica e uma das melhores histórias que deram o pontapé para o contínuo e aclamado MMO World of Warcraft. Warcraft 3, em sua primeira aparição, ficou nomeado como Reign of Chaos, ou Reino do Caos, o qual então teve sua história baseada na reabertura do Portal do Caos, portão o qual foi fechado no antecessor do game, trazendo outros demônios para a Terra e fazendo com que a famosa Horda e os humanos tivessem que se unir para derrotá-los. A gameplay consistia de uma câmera isométrica e do controle de várias unidades, além do revolucionário aspecto não antes visto de controlar heróis e conseguir upá-los ao longo da história ou das partidas, o que os tornava bastante pessoais para o jogador. Vimos também o nascer das várias classes que o jogo trazia. Além dos humanos e da Horda dos jogos anteriores, agora tínhamos os Elfos da Noite e os Mortos-Vivos, o que então trouxe uma diversidade absurda de criaturas e construções, criando então muitas outras estratégias antes não vistas. E falando das partidas, o Warcraft 3 Reign of Chaos infelizmente não tinha a mesma liberdade que o seu sucessor iria ter mais à frente. Logo, as partidas ocorriam em mapas feitos pela própria Blizzard, ou por mapas do modo história. Os próprios tinham a limitação de jogar apenas com as CPUs, ou com players em LAN houses, ou até mesmo pelo online que eram bem fracos na época, o que mais tarde se tornou bastante entediante. Foi então que nasceu o Warcraft 3, The Frozen Throne, um ano depois do seu antecessor, ou o Trono Congelado, por assim dizer. Uma expansão que mais parecia um jogo completamente diferente, por trazer uma continuação da história digna de ser considerado como Warcraft 4, e pelo online, que agora estava mais forte do que nunca dentro do jogo. Com um acréscimo intensivo do serviço online, tivemos vários mapas criados pelos jogadores, um sistema de ranqueadas, clãs e até mesmo perfis de jogadores, os quais tinham bastante customização na época. Na gameplay, foram acrescentados vários outros heróis, unidades navais, uma nova raça conhecida como Naga, que era uma raça formada por répteis que viviam no mar e nos acontecimentos do modo história acabam acordando. Infelizmente, os mesmos não são jogáveis fora da campanha, apenas dentro de mapas customizados, o que deixou alguns jogadores indignados por ser uma classe bastante inovadora, com tantas criaturas e estruturas. E aproveitando o assunto de raças, vamos falar como cada uma funcionava, já que agora chegaram ao seu ápice da evolução. Os humanos agora tinham todo o poder bélico da raça dos anões, e a ajuda da raça élfica formada por mana. Não os elfos da noite, e sim os elfos normais. Suas estruturas desde o primeiro jogo são simples, mas bem temáticas de uma Idade Média. Já os orcos agora tinham incluído toda a raça bruta dentro do seu arsenal, desde os ogros aos trolls, o que no jogo anterior eram apenas mobs que você encontrava pela floresta, por exemplo. Esses foram recrutados então para entrar na Horda, na campanha extra do Frozen Throne, onde o protagonista foi o Rexa. Suas estruturas têm uma aparência rústica e seus métodos de defesa exclamam virilidade. Os Elfos da Noite adotaram mais animais da floresta como parte dos seus exércitos, os quais foram as quimeras, os dragões que usavam poderes do trovão e acidez para atacar estruturas e dragões de pequeno porte, além de também golems de pedra. As estruturas continuaram a ser criadas a partir das Wisps, espíritos que farmavam gold e madeira, e novas estruturas ancientes foram adicionadas.
Já os mortos-vivos tiveram as maiores adições, com uma sub-raça chamada Nerubianos, que basicamente eram insetos do subsolo e se aliam à raça no modo história, além de estruturas completamente novas. Eles também tiveram upgrades com unidades de suportes, chamadas Destroyers, o que ajudaram bastante, já que no jogo anterior eles não tinham uma forma de recuperar mana ou vida dos seus aliados. A expansão também trouxe a Taverna, a qual continha heróis neutros sem uma tribo específica, heróis de quais o antecessor e agora nesse jogo realmente não tem uma facção específica dentro do jogo. Voltando ao assunto de quanta liberdade o jogo agora tinha, temos vários e vários mapas distribuídos pelos jogadores para os jogadores. Afinal, agora o editor tinha sido expandido, o que fez muito sucesso para os jogadores que tinham a criatividade para criar mapas. Esses mapas fizeram então muito sucesso e hoje em dia são utilizados como fórmulas para jogos criados atualmente. Absolutamente é desnecessário citar, mas todos já sabem. O Dota nasceu de lá, com atualizações de mapas constantes e com balanceamentos. Uma fórmula de MOBA inicial que é algo seguido até hoje e que faz muito sucesso. Assim como no StarCraft, temos o modo de Tower Defense também, o qual tomava 1001 formas diferentes a cada interação criada pelos jogadores, com temáticas diferentes, gráficos customizados e até mesmo estruturas criadas pelos jogadores, e por aí vai. Até mesmo com a limitação de ser apenas um mapa para vários jogadores, temos a capacidade de transformar o jogo em um grande mundo aberto sandbox, ou até mesmo um FPS, ou até mesmo um jogo de corrida. O céu definitivamente não era um limite na criatividade que algumas pessoas poderiam criar dentro do jogo. Foi então que 18 anos se passaram, e chegamos a 2020. O anúncio de um completo remaster com cutscenes reformuladas, diálogos refeitos e mais foi feito pela Blizzard na BlizzCon de 2019. Mas o que ninguém esperava de um dos maiores sucessos feitos pela empresa é que ela tratasse tão mal o jogo. Warcraft Reforged juntou o mundo inteiro para boicotar insights, a reembolsarem o jogo e a cancelarem a Blizzard, presenciando então um dos piores remasters já feitos com promessas falsas e propagandas enganadoras. A falta de cutscenes, as quedas contínuas nos frames, um online decadente e várias funcionalidades cortadas e muito mais foram poucas das muitas falhas do remaster. E hoje em dia, como estamos em 2021, nada mudou na realidade. Mesmo com novos patches sendo lançados, que atualmente são bem raros de ser lançados, o jogo continua no mesmo estado de lançamento, onde jogadores optam até mesmo voltar aos gráficos anteriores de 18 anos atrás, e pedem pelo launcher antigo do jogo voltar, já que no lançamento, o launcher do Warcraft 3 The Frozen Throne foi fundido com o Warcraft Reforged. Então é isso, a grande Blizzard do passado hoje apenas não passa de uma sombra da glória que já teve. E sejamos sinceros, maldita seja a Activision por isso, já que, desde a sua junção com a empresa, só vemos deslizes e mais deslizes dentro dos IPs da própria. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, e caso não tenha gostado, deixa o like mesmo assim, mas dá uma comentada também para eu ver o que eu posso melhorar. Muito obrigado a todos que assistiram, e até então, até mais.